Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um programa Pão Diário Cast. A Biblioteca Pão Diário é um tempinho aqui que nós reunimos para falar sobre livros, falar sobre lançamentos, falar sobre conteúdos que agregam a sua vida. E nós queremos te dar as bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito, muito legal, que é uma série de sermões de Spurgeon que ele passa por várias áreas. E eu tenho uma convidada muito especial, né, que sempre está conosco, a Daisy, que também é uma das editoras nossas de livros, e ela fez essa maravilhosa compilação que são os livros, né, Sermões e Estudos de Charles Haddon Spurgeon. E nós estamos terminando, né, Deise, essa série, a série que é composta por 6 livros, mas para o pessoal que está entrando, até para situar, deixa eu apresentar para vocês a Deise. Então, a Deise foi durante muito tempo a editora-chefe aqui do Pão Diário. Hoje ela está na área de projetos estratégicos, na parte de criação de novos produtos para nós. É a esposa do Fábio, tem 2 filhos, né, Deise? Fala um pouquinho de você. Exatamente, 2 filhos grandes, 2 adultos, né, que graças a Deus servem a Jesus também, todo mundo trabalhando em casa. Que Aqui legal. é interessante, tem É bom que dias dá da para almoçar junto, tomar um café junto, né? Tem mais tempo tempo em família, né? o tempo inteiro. Aí, assim, a gente esbarra o tempo inteiro, isso é muito bom, mas de vez em quando rola uma E daí normal. tem gente que tá no computador, tá na internet, dá um grito, o outro tá trabalhando, né? Faz o café. Não, hoje foi. Estava funcionando a internet para mim, para o Fábio e para a Rebeca. Aí o meu filho, eu preciso reiniciar a internet, eu não estou conseguindo participar de reunião. E nós, não! Tô no meio de uma live aqui, né? Ai, mas é esse novo momento, né, Deise? Esse novo momento que dura 2 anos aí, a gente aprendendo a mexer com tecnologias, tendo essas experiências, às vezes, de trabalhar em casa, né? Até então, você trabalhar fora de casa sempre era no escritório, né? É um novo momento interessante para algumas coisas, oportunidades, deixa aquela saudade também de estar no escritório, né? Eu sinto saudade de você aqui o tempo inteiro, a gente dando risada e falando, né? Mas faz parte, né? Bom, Daisy, e eu me lembro como se fosse ontem, né? Mas já faz aí 3, 4 anos, quando a gente começou a falar, sonhar sobre fazer uma coletânea de sermões, estudos de Spurgeon sobre diversas áreas, que Spurgeon é maravilhoso, né? E aí nós tivemos o primeiro livro, que foi um livro que a gente trouxe lá dos Estados Unidos, né? Que foi os sermões sobre as grandes orações da Bíblia. E daí você veio com ideias maravilhosas. Olha, vamos nós reunir, vamos montar, pegando as características, né? E daí o primeiro que nós trabalhamos foi Sermões de Spurgeon sobre os milagres de Jesus, correto? Na minha sequência aqui está E, esse. exatamente, sermões de Spurgeon sobre os milagres de Jesus. Isso mesmo. E Aí daí a gente depois, trabalhou o quê? Foi entre 12 e 13 milagres nesse daqui, né? são sempre 13 sermões, todos os 13. livros. Eu acho que, ou talvez o das parábolas, eu coloquei um pouco mais, deixa eu só dar uma. Aham. Porque já tem tempo, né? Isso daqui, para quem for comprar agora, é tudo muito novo, mas para gente que trabalhou. Não, é tudo 13. 13. Os milagres de Jesus, a gente trabalhou aqui, né? Uhum. Foram 13. É tudo, foi o padrão que a gente criou para a série, sempre Foi esse tendo daqui, ó. 13 sermões, exatamente. É, esse daqui é a abordagem. Ó. Durante o seu ministério terreno, Jesus realizou muitos milagres. Alguns deles estão relatados nos 4 evangelhos: histórias de cura, libertação, ressurreição, multiplicação de recursos que transformaram realidade. Então, esse nós compilamos 13 do famoso príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. É bem interessante, porque quando a gente fala sermão, às vezes a gente pensa só aqueles 3 pontos, como os batistas ou presbiterianos, 5 pontos ali, né? Mas Spurgeon, cada sermão dele, ele trabalha de 12 a 16 páginas ali, né, Deise? É muita consistência, como diz o pastor Jeremias, né? São entre, no mínimo, 3, mas eu já vi sermões dele com até 6 pontos, né?
Ele era eles são batista, muito né, extensos. Edilson? Então, esse negócio de era com ele mesmo. Agora, esse sobre os milagres de Jesus, já que você está mencionando ele, para fazer a seleção dos sermões, o que a gente usou? A gente usou a harmonia dos evangelhos no Aham. sentido de tentar organizar. Então, os sermões que nós pusemos, o primeiro, então, seria dentro da harmonia dos evangelhos, o primeiro sermão que Jesus fez. E aí eles, numa ordem cronológica. Claro que, né, a gente não poderia colocar sobre todos os milagres de Cristo, Uhum. então nós selecionamos 13, mas esses 13 estão classificados cronologicamente. Ou seja, do primeiro ao último dentro desses 13 que a gente viu aqui, então ele está tudo na ordem certa do que aconteceu dentro do ministério de Jesus. O Não é primeiro foi num casamento lá de Caná da isso, Galileia, né? isso. Deixa eu só ver porque a gente, assim, ó, tá vendo? Ó, o primeiro que tem aqui, ó, o início dos milagres de Jesus. Esse daqui ele vai falar sobre, deixa eu só ver aqui. Não, ele vai falar sobre ali o casamento em Caná da Galileia, mas ele Legal. vai falar como um tempo inaugural de milagres. Claro que enfocando, né, no milagre de Caná da Galileia, mas principalmente nessa ideia de por que Jesus teve um ministério sempre cercado por milagres. Por milagres. Então ele não E, vai. Oi, desculpa. assim, o que eu achei muito legal da organização, que quando a gente começou, né, Deise, a gente não simplesmente falou, vamos falar sobre milagres, vamos falar sobre parábolas, a vida de Cristo, né? Nós fomos descobrindo ali, fazer esse livro e via, nossa, mas seria muito legal de trabalhar os milagres, mas seria muito legal de trabalhar as parábolas, porque Spurgeon tem essa pegada, esse jeito de trazer a mensagem como ele estivesse do seu lado, falando com você, contextualizando, né? É interessante, Edilson, até na biografia que a gente encontra em outra série de Spurgeon que nós temos, né, que é a Biblioteca Aham. de Spurgeon, que fala que ele era um comunicador muito carismático. Então, você Uhum. imagina, século XIX, as pessoas muito acostumadas com toda aquela formalidade. A gente acha que Spurgeon é formal quando lê o livro, né? Mas tem Aham. horas assim que eu estou fazendo as traduções, as montagens das coisas, e eu começo a rir porque eu imagino, inclusive, a expressão que ele fez quando ele falou determinadas coisas, sabe? E ele realmente era o estilo do cara que não era de pregar o tempo inteiro segurando no púlpito, paradinho, não. Ele Uhum. variava a voz, ele andava, não o tempo inteiro, né, para lá e para cá, porque isso acaba sendo distraindo também, mas ele realmente, o sermão dele tinha essa característica que você falou, que era de uma conversa. Apesar de Sim. ser assistido por milhares de pessoas, ele estava como que tentando se dirigir a cada um individualmente. E ele fez a mesma coisa disso, porque ele tentou manter até assim aquele lado engraçado ou sério, Aham. romântico, ou seja lá o que for, dos discursos que ele fez, ele tentou manter quando ele registrou o sermão de forma escrita. Né? Então, era o estilo dele mesmo, essa comunicação muito pessoal. Ele se preocupava com cada pessoa mesmo, não com E, multidões. e a Daisy está falando de Spurgeon, né, lá 1850 e pouco, né, na Inglaterra, lá pregando, e sempre o pessoal, até contextualizando, né, Daisy, porque de repente a pessoa está entrando, mas quem é Spurgeon, né, o grande pregador do século XIX, né, que trazia multidões, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas ao tabernáculo para ouvi-lo, né, e falando sem microfone aqui no gogó, né, inclusive rainhas, autoridades indo para ouvi-lo, ele era ali no século XIX, né, aquela voz, né, uma voz forte em prol do evangelho, interpretação da Bíblia, né.
E o legal, Daisy, eu gosto muito dessa série, porque em cada estudo sermão nós deixamos registrado a data, né? Eu parti aqui para o segundo livro, que foi o que nós lançamos, que é esse daqui, né? Sermões de Spurgeon sobre a cruz de Cristo. O primeiro sermão tá lá, foi pregado no Metropolitan Tabernáculo em Newton, na manhã de 2 de março de 1873, né? Então, foi um estudo, possivelmente tinha 4, 5, 6 mil pessoas, e um estudo bem profundo, né? Porque a gente está falando aqui sempre de 15, 18 páginas, porque Spurgeon, ele tinha isso de falar por 1 hora e meia, e as pessoas estarem ali atentas ao que ele estava falando, né, Deise? Aí, Deise, sobre esse sermão da cruz de Cristo, né? Eu gostei muito quando você trouxe, eu creio que a gente até fez uma live sobre ele, porque não foi só reunidos os sermões e colocado, vamos pegar 5 sermões, 6 sermões e juntar, né? Não foi assim que foi trabalhado, né? Fala um pouquinho para a gente da Na, estratégia aí. na realidade, Dilson, toda essa série ela é muito bem pensada. Os Uhum. livros são muito bem planejados, não é assim, que tema que vai ser? Vai ser tal tema. Porque não é aleatório. E na hora da escolha dos sermões também tudo tem uma razão de ser. Por exemplo, Uhum. esse sobre a cruz de Cristo, ele vem trazendo desde o Antigo Testamento, né? Lá em Como, Isaías né? 53, falando que ele era um homem Isso, de dores, né? isso, exatamente. E depois leva ali para um pouco antes do próprio Calvário, que é o Aham. O Getsemane. Aí você, sofrimento ali, né? aí você acompanha Jesus no Calvário, depois você estuda os resultados da cruz de Cristo na vida de um cristão, e, por último, a expectativa desse Cordeiro de Deus vencedor voltar para buscar a sua igreja. Então, ele foi bem pensado assim mesmo, para que a pessoa acompanhasse todo o plano de salvação de Deus a partir, né, dos sermões de Spurgeon e do tema A Cruz de Cristo. E até para você entender o significado da cruz, né? Porque foi anunciado antes que ele morreria na cruz, que ele pagaria o sacrifício, né? Então ele vem trilhando esse caminho, ficou excepcional a cruz de Cristo. Depois a gente foi para as parábolas, né? Que também ficou muito legal, e eu lembro que você falou, tá difícil, porque são muitas parábolas, mas a gente tem que selecionar. E como foi selecionar qual parábola colocar, qual deixar fora? Também foi no mesmo aspecto cronológico. Tá? Então, Aham, as parábolas que estão selecionadas, elas foram selecionadas dentro de uma concepção de harmonia dos evangelhos. uhum. E aí, assim, Spurgeon pregou, às vezes, muitos sermões a respeito de uma mesma parábola. E a gente tinha que. Porque, Escolher assim, qual deles. isso, e por que que a gente tinha que. Todos eram bons. Esse é o mais Uhum. difícil, né? Mas a gente estava pensando no quê? No leitor brasileiro, na realidade da igreja brasileira. A gente pode achar que o inglês do século XIX não tem nada para falar para a gente, século XXI e brasileiro do lado de cá do oceano ainda, né? Mas tem. Então, assim, sempre que a seleção também foi sempre visando isso, o que a gente acompanha de movimentos e de preocupações dentro da igreja brasileira. Então, inclusive esse de parábolas, ele também assim, e tem assim, Edilson, você vai trabalhando, você vai lendo os livros de Spurgeon, e ele vem, traz reflexões, e você diz, meu Deus, da onde esse homem tirou isso? No sentido, não é que ele está falando um absurdo, mas não, parece que estava o tempo inteiro ali no texto bíblico e eu não vi isso. Como é que Uhum. pode? Né? Então a gente percebe que era um homem que, além de
ser muito estudioso, né? A biblioteca Ele dele tinha. cita Napoleão, aqui eu estou vendo, logo no primeiro, ele Não, está citando aspectos da história ali, né, do mundo, né? extremamente culto. Um homem culto, ele era um homem muito que buscava Deus. Até Amém. eu estava lendo esses dias, alguém perguntou para ele assim: qual é o segredo dos teus sermões serem tão bem aceitos? Ele falou: o segredo está na sala subterrânea aqui embaixo do púlpito. Eu tenho um grupo de irmãos orando por mim enquanto eu prego. E a Uau. esposa dele dizia: ele faz questão de ter 30 minutos de oração dentro do tabernáculo, antes, né, em casa, claro, quando está preparando o sermão e tudo mais. Mas antes de ir pregar, o sermão já está pronto. Antes de ir pregar, ele faz questão de ter 30 minutos buscando A capacitação de Deus presença, para né? transmitir. É por isso Tremendo. que tudo o que sai da nossa boca, né, ou de um pastor, quando está em comunhão com Deus, ele produz frutos, né? Porque é o Espírito falando através de nós. Aí você vê os textos de Spurgeon, a gente está falando aqui, por exemplo, a palavra do semeador, né? E muitas outras aqui que a gente registrou, né? Essa do semeador foi pregada em 21 de maio de 1885, né? E esse texto ele já foi traduzido do inglês para outros, né, tantos outros idiomas, e chega hoje falando para a gente sobre o semear, o que semear, o significado da semeadura, e tem tudo a ver com a gente hoje, nos nossos dias, né? Assim, para mim foi bastante especial o Sermão 4, o grão de Grão de mostarda, um sermão mostarda. para o professor de escola dominical, Que porque legal. ele valorizava, aqui ele valoriza muito as pessoas que se dedicavam ao ensino bíblico infantil na igreja. E isso é muito bonito. E a gente percebe que hoje, assim, uma das preocupações, né, de alguns pais é a infraestrutura que a igreja tem para oferecer para o seu filho. Mas nem Aham. sempre é uma preocupação ainda maior o que o meu filho está sendo ensinado dentro da igreja. Né? Uau. Porque às vezes dentro de infraestruturas simples tem mensagens poderosas. E infraestruturas trabalhadas, nada contra a infraestrutura, o problema não é a infraestrutura. O problema é o seu filho está recebendo a semente do grão de mostarda que vai Uhum. crescer dentro dele e se transformar numa árvore frondosa. Olha, é tremendo. Esse sermão é maravilhoso. É E daí maravilhoso. você trabalhou as conhecidas também, né? O Bom Samaritano, a Palavra das Bodas, os Servos e as 10 Minas, o Pródigo, a Ovelha Perdida, a Viúva Importuna, Devedores Falidos Perdoados. E esse 3 aqui, Um Sermão para o Pior Homem da Terra, você lembra? Eu fiquei Então, curioso agora. Então, o Spurgeon, ele tem esse jeito. Já pensou você anunciar, né? Bom, então hoje eu vou pregar um sermão para o pior homem da terra. E esse é a parábola do fariseu e do publicano. Ah, Quem é o legal. pior dos dois? Essa é É que é a isso. grande questão. E eu acho muito legal isso, porque ele sempre dá uma introdução, né? Daí vem o ponto 1 aqui, né? O fato da pecaminosidade não ser motivo para o desespero. Daí ele discorre sobre isso. Aí vem o Isso. ponto 2, né? O senso de pecaminosidade não confere direito à misericórdia. Aí discorre forte aqui. 3, conhecimento de sua pecaminosidade guia os homens à ação correta. E ele sempre vem arrochando, diríamos assim, né? É, 4, a confissão do pecaminosidade acompanhada pela fé e o caminho para a paz. E ele vem te conduzindo para você conhecer que você é um pecador, tal, até trazer você para o que realmente importa, né? Ele te mostra o caminho, vem caminhando contigo, né? Muito é legal. esse, é esse que. E assim, Edilson, é uma característica muito comum, realmente muito ressaltada em Spurgeon, é trabalhar essa questão. Olha, todos nós somos pecadores, então ninguém é Uhum. superior a ninguém. Bem pelo contrário, nós estamos no mesmo nível.
A gente não deve olhar para o horizontal, se medir pelo horizontal. A nossa medição deve ser vertical, ou seja, o meu padrão de medida é Cristo e não Aham. homens. Então, assim, isso é uma coisa que é muito, realmente muito característico dele, sabe? Show. Uma mensagem como você falou, né? Que ele às vezes pega pesado, dá umas puxadas de orelha, mas é bem interessante. Realmente é muito edificante. Aí nós caminhamos aqui sermões de Spurgeon sobre o Sermão do Monte, né? E falar do Sermão do Monte, a gente tem livros fantásticos, né? A gente tem no próprio John Wesley, outros que escreveram, Martin são Lloyd maravilhosos, né? Jones, E Martin aí, Lloyd Jones tem um bem Martin famoso. Lloyd Jones tem um muito famoso, né? Até tenho ele, maravilhoso. Mas esse daqui, até a gente estava discutindo esses dias sobre esse livro, sobre o Sermão do Monte, porque ele traz uma riqueza, né? Cada vez que você lê o Sermão do Monte, você tem um aprendizado, mas você olhar pela ótica de Spurgeon, né? Aquele olhar que ele tem de Cristo, né? Parece que ele sente o que Jesus está sentindo, né? É interessante até nessa. Enquanto eu estava montando, né? Claro, o Sermão do Monte começa com o quê? Com as bem-aventuranças. Então todo mundo Uhum, quer ver. E tem algumas que ele não menciona. Eu lembro até que algum leitor perguntou para nós, porque essa pergunta chegou até mim, né? Por que aham, vocês não incluíram o sermão sobre a tal bem-aventurança, que eu não vou lembrar agora? aham, Querido, porque ele não pregou sobre ela. É interessante porque Spurgeon começou já no fim da vida deles uma série a respeito das bem-aventuranças em si, uhum. e ele não pôde concluir a série, muito provavelmente por problema de saúde. Porque aqui já estava 1780, ali, quando ele estava E escrevendo sobre essa série, né? 1870, né? 1873, eu estou vendo aqui a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E ele vem Exatamente. trabalhando essa questão do que é ser pobre de espírito, né? Essa evolução. E nesse daqui, Edilson, nesse livro sobre o Sermão do Monte, até no final de algumas dos sermões, tem as exposições que Spurgeon fazia, que ele ia quase que versículo por Ah, versículo, tá? Então, estou notando isso. explicando a passagem, contextualizando. Então, isso tem nesse sermão a partir do Sermão do Monte. E esse livro é muito querido para mim. Todos são, Edilson, todos são. Hum, Mas em termos de reflexão, e eu já li o do Martin Lloyd Jones, e até alguma coisa até alguma coisa a respeito de Wesley também eu já vi aham. do Sermão do Monte, mas ele traz as reflexões para tão perto do coração e te coloca tão assim dentro daquele prumo que o Senhor Jesus queria, né? Que Então show. é bem E, abençoador. Daisy, e Spurgeon, ele tem isso, né? Dele trazer isso que você falou, muito falar de coração, por exemplo, aquele comentando, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, ponto um, né? Primeiro, então, devo observar que a impureza do coração é a causa da cegueira espiritual, né? Então, ele traz para o início, né? E vai desenvolvendo. Olha, a segunda observação é que a purificação do coração nos dá acesso a uma visão mais gloriosa. Então, já está puxando, te colocando no lugar, né? E Ó, outra coisa interessante é que ele fala que as bem-aventuranças elas são como uma escada, que você aham, cresce espiritualmente, mas é aquilo que João Batista falou, né? À medida que há um crescimento espiritual, há uma diminuição do eu. Então, ela é uma escada de duas mãos, sabe? Se aham, o primeiro degrau
É o ponto de partida de todas das coisas, inclusive da fé cristã. Então você começa a ir galgando e ele diz assim, as bem-aventuranças não é tipo eu vou escolher qual delas eu vou me encaixar. Na realidade, Aham. todo cristão deveria se encaixar em todas. Tem que ser um pacificador, tem que ser indignado com a justiça, tem que ser manso, tem que ser puro de coração. E ele fala aqui, inclusive, que isso é obra do Espírito, né? Ele traz, Exato. olha, isso, você falou dentro da escala, ele te coloca para você se perceber, aí ele traz o segundo degrau e depois ele fala, e aqui isso é obra do Espírito, né? Ele vai te ajudando a você caminhar e entender essa bem-aventurança. Ó, esse daqui eu acho que, inclusive, todos são muito legais, né? Pessoal que está entrando aí na rádio, sempre tem muita gente na rádio nos ouvindo também, e o pessoal que está aqui nas redes sociais, a gente está falando dessa série de sermões de Spurgeon, que é composta de 6 livros, mas eles também, você pode comprá-los nas livrarias individualmente, né? Então a gente falou sobre 3 estudos sobre as grandes orações que são mencionadas na Bíblia, né? É uma seleção, tem muitas, mas 13 estão ali. Depois sobre os milagres de Jesus, né? Então a Daisy fez essa compilação de selecionar os milagres em ordem, ela explicou para a gente. Depois foi sobre a cruz de Cristo, então aquele processo desde lá do anúncio em Isaías 53, que o Cristo deveria morrer, né? Indo por toda a escala até a morte de Cristo, ressurreição, sobre as parábolas, e agora a gente estava falando aqui sobre o Sermão do Monte, né? E todos têm esse perfil, né? Ele é no papel creme aqui, vamos ver aqui, é um papel diferenciado, até. É um papel 70 gramas, mas ele tem uma cor diferente. Ele é um papel mais amarelado, que facilita para a leitura. Ficou bem legal a diagramação dele, em capa dura, lombada quadrada. É bem assim para você ter na sua biblioteca, né? E daí, Daisy, a gente foi lá já para os sermões sobre a segunda vinda de Cristo, né? Que esse é o Vamos último livro, encerrar com o fim, né? é o último livro, né? Dessa série. Deu vontade de fazer mais uns 10, né, Daisy? Porque é Tema muita tem, coisa Edilson. legal. E E assim, sobre a segunda vinda de Cristo, eu lembro uma vez conversando com um pastor, ele falou, Spurgeon, ele sempre coloca Jesus em toda a Bíblia, né? Essa particularidade dele enxergar isso, né? E ouvindo uma pregação, o pastor falou, né? Tem duas grandes promessas que Jesus nos deixou na Bíblia, né? Três, aliás, né? A primeira é que ele iria, mas mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado, graças a Deus, né? E por isso nós temos essa comunhão no Espírito, né? Poder ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Que ele prepararia um lugar para nós, né? Que ele já está preparando aí, e por último, que ele voltaria para nos buscá-lo, né? Que é uma segurança, né, Deise? É uma segurança, assim, saber que Cristo, né, esteve aqui na Terra, ele se encarnou e agora ele foi morar junto ao Pai, mandou o Espírito Santo para habitar conosco até que ele pudesse vir, né, e nos levar para habitar para sempre com ele, né? E vamos falar um pouquinho agora O sobre. apóstolo Paulo, ele diz, né, se a nossa esperança é só para essa vida, então nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa Aham. esperança é justamente esse o objetivo, é isso que nos faz, é o saber que Jesus vai voltar, que nos deve ser o nosso real encorajamento para perseverar na fé, né? Não por medo do inferno, mas pela expectativa de encontrar com ele, né? Estar no lugar que nós não vamos ficar mais velhos, a gente já vai ser experiente, né? A gente vai estar na presença, adorando todo o tempo, aquela sensação do Espírito Santo, né? Na presença do próprio Deus, é maravilhoso, né? Agora, Deise, trazendo aqui um pouquinho sobre essa seleção, né? Que está bem fresca, foi trabalhado ali durante o ano de 2020, 21, né? Esse projeto aqui. Você selecionou aqui 13 capítulos, né? A gente começa aqui a ascensão e o segundo advento considerados na prática, os 2 adventos de Cristo, as 2 manifestações da disciplina da graça, um alerta profético, uma alegre expectativa do segundo advento, o dilúvio de Noé, preparação para a vinda do Senhor,
o proveito da piedade na vida que há de ser, a recompensa do justo, julgamento vindouro, a separação final, vigilantes pela volta de Cristo, e eis que veio nas nuvens. Você poderia trazer para a gente aí um pano de fundo aí de como foi organizado, como seguiu essa sequência, para a gente ter uma ideia aí de como será essa vinda? Então, Edilson, foi bem interessante, sabe? Porque eu acho realmente esse tema ele é tão importante e às vezes pouco enfatizado dentro da igreja e às vezes quando é enfatizado não é pelo ângulo, pelo melhor ângulo, né? Digamos assim. Eu falei, vamos ver o que o Spurgeon tem para falar sobre isso. Sem brincadeira, esse livro foi o que mais me deu trabalho para escolher mensagem. Ao contrário dos outros, não porque houvesse muitas mensagens a respeito, mas justamente porque ele pregou muito pouco a respeito da volta de Jesus. E aí a gente pode perguntar, mas por que Spurgeon pregava pouco a respeito da volta de Jesus? E ele mesmo explica, e no próprio livro tem. Ele diz, esse é um assunto que eu evito, porque tem muita coisa que a gente não entende ainda daquilo que vai acontecer no fim, e eu não sou um expert em escatologia. Ou seja, escatologia é a questão do estudo do fim dos tempos, né? Para quem não sabe. Então, o que ele está dizendo como eu não sou um especialista, eu prefiro não ficar falando a respeito desse assunto como um especialista, mas não é que ele não tenha nada a dizer. Até posso contar até uma historinha interessante por favor. Tá aqui do livro isso, né? O Spurgeon mesmo contando essa história. Um colega de ministério questionou-me enquanto nos sentávamos na companhia um do outro. Eu gostaria de lhe fazer muitas perguntas sobre o futuro. Bem, respondi, não posso lhe responder porque eu ouso dizer que eu não sei mais sobre ele do que você. Porém, disse ele, e em relação à segunda vinda de Cristo, o milênio não acontecerá primeiro? Respondi-lhe, não sei se dizer se primeiro virá o milênio, mas disso eu sei. Do modo como eu vejo, as Escrituras deixaram muitos assuntos com uma indistinção intencional para que sempre possamos estar esperando por Cristo voltar e para que possamos estar vigilantes quanto à sua vinda a qualquer dia e a qualquer hora. Então, os temas de Spurgeon, esse livro daqui, por exemplo, você não deve comprar se você acha que Spurgeon vai discutir se é amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Ele não vai discutir nenhuma dessas teorias porque não é o objetivo dele. O Spurgeon, embora fosse um teólogo, né, um teólogo autoformado, porque ele realmente não fez seminário, ele era só um homem que realmente estudava e lia muito, tanto que sabia as línguas originais da Bíblia também, mas a preocupação dele sempre foi pastoral. Para que eu vou discutir milênio se ninguém tem certeza num sermão de uma igreja, por exemplo? Né? No sermão eu tenho que falar aquilo a respeito da vinda de Cristo que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas. Fora isso, não faz sentido ficar pregando da igreja sobre esse tipo de teorias e tudo mais. É o que ele falou, realmente. A Bíblia deixou muita coisa que a gente fica... Mas isso já aconteceu, isso vai acontecer. Quem são esses cavalos aí, amarelo, branco, vermelho, amarelo? Descritos em Apocalipse, né? Exatamente. Aliás, o interessante do livro é que quem abrir ali no sumário vai ver
que ele usou passagens de Atos, de Hebreus, de Tito. Aí, claro, né, do sermão profético de Jesus, que está lá em Mateus 24, 25, também em Lucas 21, então vai ter isso. Mas você não vai ver, vai ter um sermão sobre o Apocalipse, e o resto é 1 João, 1 Timóteo, Romanos, ou seja, são textos que não são óbvios. E isso é que eu gosto de Spurgeon, porque ele pega a gente de calça curta. Vou falar sobre a volta de Jesus. Aí todo mundo, bom, ele vai usar Daniel, ou ele vai usar Apocalipse, ou Mateus 24, 25. Mateus 24, 25, ele usa Apocalipse uma vez só. E o resto é passagem que você diz, nunca tinha pensado que poderia sair um sermão sobre a volta de Jesus desse versículo que fala sobre a volta de Jesus. É a inspiração do Espírito Santo, né? O Espírito Santo falando, né? É muito legal isso. Exatamente. E é aquilo que eu estava falando no começo. Às vezes a gente se surpreende e diz, nossa, como que ele viu isso nesse texto e realmente está aqui o tempo inteiro e eu não tinha observado. O mérito realmente não é dele, embora a gente possa dar a ele algum crédito, porque ele buscou. Porque Jesus diz que todo aquele que buscar vai achar. E ele foi um homem que buscou e achou. Muito, né? Muito. Né? Legal. Ô Deise, enquanto a gente estava falando aqui, eu não posso deixar de te perguntar qual dos livros dessa série de 6 livros foi, assim, para você o queridinho, assim, que você falou, uau, esse impactou tremendamente a minha vida, quando você estava fazendo essa compilação, essa tradução. Não vale falar todos, não vale. Mas é difícil escolher um só. É realmente muito difícil escolher um só. O sobre a cruz de Cristo, eu sei que você vai dizer, mas isso é fácil acontecer com você, mas eu chorei muitas vezes enquanto eu trabalhava esse livro, que Deus realmente falou muito comigo. Sobre o Sermão do Monte, também Deus me fez ver o quanto eu preciso crescer na fé. Então, para mim, ele é muito precioso. Agora, esse sobre a volta de Jesus, sério, Edilson, tinha vezes que eu tinha a impressão. Sabe aquela reação daquele pessoal que ouviu Jonathan Edwards pregar sobre os pecadores nas mãos de um Sim, se então, jogava no chão, né? Choravam e se desesperado? derramavam na presença do Senhor, né? Eu muitas vezes eu me sentia assim enquanto eu traduzia para você. Desculpa, lá vou eu. É fácil realmente eu chorar, mas principalmente quando Deus fala ao meu coração. Tinha vezes que eu tinha que parar a tradução e dizer: meu Deus, como eu estou insensível a esse tema tão importante que é a volta do Senhor Jesus. A minha preparação, como a igreja está dormindo com relação a isso, como as pessoas estão indo para o inferno e a gente não está se ligando tanto. Então, assim, tem horas, Edilson, que esse sermão, ele sabe quando você suspende o fôlego? Você fica, meu Deus, isso é muito grave. Isso é muito sério. Então, esse sermão, para mim, foi assim. Esse sermão, Legal, perdão, que benção. Esse livro, né? ele é o que eu te falei. Eu tenho os meus 3, gosto de todos, né? Eu tenho os meus 3 favoritos, e dentro dos outros eu tenho aquele sermão que diz: eu recomendo esse sermão para todo mundo. Olha só, que Mas benção. esse livro aqui, E o realmente. legal, Daisy, que agora a gente já está traduzindo para o espanhol, né? É uma série que Spurgeon escreveu em inglês, a gente foi lá e traduziu para o português, e agora a gente está usando essa seleção para fazer também em espanhol, agora já traduzindo as parábolas, os milagres também para a gente lançar. Mas em primeira mão, olha só, é essa caixa aqui, né? É a coleção completa aqui, ó.
Você tem a descrição de todos os livros, aqui a parte da frente, livros de 1 a 6, né? Ah, sermões de Spurgeon sobre as grandes orações, sobre os milagres de Jesus, sobre a cruz de Cristo, sobre as parábolas, o Sermão do Monte e a segunda vinda de Cristo. E você tem a opção de comprar separadamente, tem a opção de comprar o livro 1, 2 e 3, o 4, 5 e 6, ou essa coleção grande aqui para presentear alguém, e até mesmo para estudos, né, Deise? Eu acho que, apesar de a gente falar sermões, né, às vezes dá aquela impressão que é para o pastor, que ele adquire para ele estudar e para pregar na igreja, mas é muito aplicado para o leigo, aquela pessoa que quer ler como foi organizado estudos, com os pontos, super sistematizado, organizado, para que você possa mergulhar no tema de ponta, né? Até para estudar na igreja, também em grupos, estudar nos grupos, nos lares, né? Ficou muito, muito, muito legal. É uma série de muito sucesso. Cada livro que a gente lançou, sempre ele esgotou muito rápido. Inclusive, esse ano a gente reimprimiu todos os livros, toda a coleção, porque realmente é uma série assim que o pessoal que gosta de ler, gosta de estudar a Bíblia, apreciou e tem sido sucesso. Se você ainda não conhece, recomendo você buscar na Amazon, Americanas, Mercado Livre, na livraria evangélica perto da sua casa, no site, na internet, né, para que você possa adquirir esse material e também presentear aí pessoas que você ama, né, sobre esses temas. Deise, olha, eu brinco com você, né, que você é a mulher do Spurgeon aqui no Pão Diário, né, mas não é, é a esposa do Não, Fábio, isso. mas a Deise é a grande especialista em Spurgeon no Pão Diário, né, além dessa série, trabalhou na Bíblia de Spurgeon, trabalhou em vários outros recursos fenomenais, e eu acho que é uma grande contribuição que você, o Pão Diário, né, pode dar trazendo esses recursos, esses livros traduzidos para o nosso público brasileiro, sempre com esse cuidado, né, de não entrar no texto, é o Spurgeon falando, mas não o tradutor, não o editor, não a Daisy, né, esse cuidado, essa preciosidade que vocês têm aí, sempre de deixar registrado como marca, né, como marca nos conteúdos que são feitos, né? Gostaria de deixar para você considerações finais aí para você falar um pouquinho. É isso mesmo? Esse livro é indicado para qualquer pessoa que está aprendendo, ou quem está começando, recém se converteu, não deveria, ou sim deveria, para já começar comendo picanha, filé mignon, né? Alimento de sustância. O que você acha? Ah, Edilson, eu acho que é para qualquer cristão, sim, não é só para as pessoas mais maduras na fé, Uhum, porque eu vejo que quanto antes a gente começar a comer alimento bom e sólido, mais forte e mais madura a gente vai se tornar logo. Né? uhum, E ao contrário, é o que você falou, apesar de ter título Sermões eles estão escritos de uma forma que realmente se comunique com o leitor. uhum, E Spurgeon se dirige ao leitor, ou seja, ele adotou um estilo enquanto pregava ao vivo, e na hora de escrever, ele adotou o estilo escrita. uhum. Eu estou começando. E ele realmente é excelente para grupos de estudo. Agora, eu gostaria, sim, de deixar outra leitura aqui, que é sobre esse sermão, um alerta profético. Esse é um daqueles que, Que está no misericórdia, livro sobre a segunda vinda. está no livro sobre a segunda vinda. Ok. Isso. Aqui ele está falando do famoso versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? E ele Uhum, acredita que isso, por causa do contexto de como Jesus estava se referindo antes, ele acredita que Jesus está falando da igreja, o amor se esfriar na igreja. Então, olha o que ele diz aqui. Aqui está algo diante do qual estremecer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é pior do que a perseguição. Assim como toda a água do exterior de um barco não pode lhe causar prejuízo até que entre nele,
as perseguições externas não podem realmente ferir a Igreja de Deus. Contudo, quando o dano moral se infiltra na igreja e o amor do povo de Deus se esfria, então a embarcação está em grande dificuldade. Uau! É Spurgeon sendo Spurgeon, né? O amor se esfriar será algo mais pesado, pior para a igreja do que a perseguição. E é verdade, né? Porque quando vem a perseguição, você tem uma união, né? Os verdadeiros cristãos se mantêm muito firmes. Mas realmente, quando esfria e você passa a ser insensível à dor do outro, passa a ser insensível ao outro ir para o inferno e você não se preocupar, é algo que realmente não é só a alma do outro, inclusive, né? Daí a sua alma também, né? Ela perdeu a sensibilidade, né? Ele fala justamente isso, como se esfria na coletividade, todo mundo que entra vai ficar esfriado. Então, é Uhum. muito triste isso, né? É muito triste. Uau, E muito é um forte, muito alerta mesmo. forte. É um alerta que a gente tem que bradar, né? A gente tem que cuidar das nossas igrejas, da nossa família, da nossa vida, para que a gente seja aquela brasinha ali, né? Aquela brasa que encostando em outras brasas transmitam fogo, né? Transmitam calor, né? Porque a palavra fala, né? O sal, se ele não tiver sabor, a luz se iluminar, para nada serve, né? Muito, muito Exato. interessante esse ponto que você trouxe. Obrigado por Imagina. lembrar e compartilhar com a gente. Bom, pessoal, nós estivemos falando aqui sobre esse maravilhoso projeto aí, né? A biblioteca aqui dos Sermões de Spurgeon, né? A série de 6 livros aqui, trazendo cada livro mais de 13 estudos completos, né? Sobre parábolas, sermões, Cruz de Cristo, Sermão do Monte, a Volta de Cristo. E eu quero te convidar aí nós estamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, com transmissão aqui do nosso programa. Então, sempre nós temos numa quinta-feira a biblioteca, né, no qual a gente traz um livro, um conteúdo, um convidado especial, como a Daisy, para falar de conteúdo que agrega para a sua vida. E sempre na outra quinta-feira a gente traz um projeto super especial, também conteúdo com a Lana. E a próxima quinta-feira a gente vai falar sobre Outubro Rosa, o que é, trazendo uma entrevista muito bacana. Eu quero te convidar para ativar o sininho, não esquece de curtir aí se você está no YouTube, não esquece de comentar também qual dos livros, né, você gostou mais ou te chamou a atenção e você pensa em adquirir, né? Qual parábola que você mais gosta, né? Ou qual milagre de Jesus que você gostaria de encontrar aqui nos livros de Spurgeon, né? E para interagir aí conosco, né? Vai ser muito legal. Daisy, muito obrigado, viu? É muito legal sempre ter você aqui, né? Participando com a gente desse tempinho falando sobre conteúdo. Que Deus continue abençoando a sua vida, iluminando, trazendo sempre esse coração apaixonado, sensível ao Espírito Santo de Deus, né? Para que mais projetos como esse, que vai abençoar a vida das pessoas, possa estar acontecendo, né? Eu tenho certeza aí, nas primeiras tiragens que a gente fazia de cada livro desse, era 5.000 pessoas adquiriam, né? A gente já está em reimpressões, no total já foi creio que mais de 60, 80 mil livros aí, contando todas as reimpressões que a gente já fez, né? Então, pode ter certeza que muita, muita gente está sendo abençoada pelas palavras de Spurgeon que foram reveladas através do Espírito Santo a ele, mas também por esse talento de pessoas como você, né, na seleção, na tradução, trabalhando aí com o time para revisar, editar com tanto carinho esse projeto, né? Muitas vezes, como você diz, né, até chorando ao ser mergulhada ali na presença do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida e continue aí na presença do Senhor, né, fazendo trabalhos tão lindos. Amém. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com o Pão Diário. Um pessoal que, bom, eu trabalhei lá dentro, né? Então eu sei que o coração das pessoas ali é realmente de alcançar pessoas para o Senhor Jesus. Começa com você, e aí as equipes, cada uma, né, das suas funções, nas suas atribuições. Glória a Deus por isso. E eu fico tão feliz de saber que a mensagem, né,
está atingindo tanta gente assim, que Jesus abençoe, que traga Amém. despertamento, e é para Ele mesmo. Amém, amém, glória a Deus. Pessoal, obrigado por estar conosco durante esse bate-papo aqui e até a próxima quinta-feira, às 8 da noite, né, no Pão Diário Cast. Deus abençoe. Tchau, tchau, Daisy. Tchau, 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 pessoal. tchau. Deus abençoe.